Mais de 50 mil eleitores do Rio Grande do Norte podem ter seus títulos cancelados por não comparecerem nas últimas 3 eleições. E o prazo está sendo encerrado para essa regularização, até o dia 19 de maio. Esse número representa cerca de 2% do eleitorado potiguar, que é de 2.649.282 eleitores. Até o dia 19, esses eleitores devem procurar ou cartório eleitoral ou a Justiça Eleitoral para regularizar a situação e ficar em dias, com a Justiça Eleitoral. Quem traz mais detalhes dessa informação é o Fernando Tavares, ele que é chefe do cartório da 16ª Zona Eleitoral, que nós entrevistamos por telefone, vai trazer mais informações a respeito dessa regularização do título eleitoral. Bom dia, Edipo. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Sobre o cancelamento da inscrição eleitoral, quem deve se preocupar? É aquele eleitor que costuma deixar de comparecer nas eleições. Então, se você é um eleitor que costuma se ausentar nas eleições, ou que não justifica, ou que não paga a multa correspondente àquela eleição que você faltou, então você já tem que se preocupar. Então, qual é o eleitor que está na situação de cancelamento? Seria aquele eleitor que, por exemplo, um exemplo prático, a gente poderia citar um eleitor que, por exemplo, deixou de votar nas eleições presidenciais, primeiro e segundo turno, não votou, nem justificou, nem pagou as multas. E agora, em 2024, nas eleições municipais, também não votou, não justificou e não pagou a multa. Então, esse eleitor tem 3 turnos consecutivos, ou seja, quando eu falo eleições, eu falo em turnos. Então, se você tem 3 turnos seguidos, então você está com a inscrição passiva de cancelamento. Uma outra situação é aquele eleitor que não tem 3 eleições consecutivas, mas tem 5. Deixei de votar nas eleições de 2020, voltei na de 2022, e aí votei só em um turno. Lá atrás eu tinha esquecido uma eleição também. Então, na soma de turnos, quando você possuir 5 turnos sem votar, sem justificar e sem pagar a multa correspondente, então a sua inscrição também está passível ao cancelamento. O procedimento de regularização ele é bem simples. O eleitor pode procurar o autoatendimento no site do TSE, pode também procurar qualquer cartório eleitoral no Brasil, independentemente dele estar fora do seu domicílio eleitoral, qualquer cartório eleitoral vai poder ajudá-lo. E também, através dos nossos canais de WhatsApp, ele pode acessar pelos telefones 3654-6116 e o 3654-6068. Estamos funcionando também das 8 às 13 aqui em Santa Cruz, no Fórum Municipal. Então, o eleitor pode procurar fisicamente também, se tiver alguma dúvida. Pode ligar para a gente também nesses números que já foram passados. E a regularização ela é feita basicamente automática. Só é interessante que fique atento para tentar fazer essa regularização antes do dia 19, que é o prazo que o TSE tem para lançar os cancelamentos das inscrições que estejam aptas ao cancelamento. A importância para a regularização dessa inscrição, desses eleitores que estão em situação não regulares, é para que se consiga, junto à Justiça Eleitoral, a sua quitação eleitoral. O fato de não estar quito com a Justiça Eleitoral pode trazer algumas consequências. Por exemplo, impedido de se matricular em universidades públicas, impedido também de assumir cargos públicos, passou num concurso público, ele não vai poder tomar posse no cargo em razão da não quitação. Se já é servidor público, pode ter seus vencimentos suspensos até que seja regularizada a sua inscrição. Então, é importante o eleitor não precisar passar por esses problemas, porque às vezes quando você vai tentar resolver já está muito em cima, e aí, às vezes não vai conseguir resolver de forma imediata. Então é melhor evitar esses transtornos e procurar regularizar o mais rapidamente possível. E ainda vamos pensar naquele eleitor que perdeu o prazo realmente, não ouviu essa matéria e passou do dia 19, sua inscrição eleitoral foi cancelada. E aí, o que é que o eleitor pode fazer?
pode regularizar sim novamente. Só que dessa vez ele vai precisar procurar o seu cartório eleitoral do seu município, aquele cartório eleitoral que representa o seu domicílio eleitoral, não mais em qualquer cartório eleitoral do Brasil. Estando com a inscrição eleitoral cancelada, ele vai ter que procurar o seu cartório eleitoral para efetivar a sua regularização. Bom dia, Edipo. Bom dia, ouvintes da Rádio Santa Cruz. Sobre o cancelamento da inscrição eleitoral, quem deve se preocupar? É aquele eleitor que costuma deixar de comparecer nas eleições. Então, se você é um eleitor que costuma se ausentar nas eleições, ou que não justifica, ou que não paga a multa correspondente àquela eleição que você faltou, então você já tem que se preocupar. Então, qual é o eleitor que está na situação de cancelamento? Seria aquele eleitor que, por exemplo, um exemplo prático, a gente poderia citar um eleitor que, por exemplo, deixou de votar nas eleições presidenciais, primeiro e segundo turno, não votou, nem justificou, nem pagou as multas. E agora, em 2024, nas eleições municipais, também não votou, não justificou e não pagou a multa. Então, esse eleitor tem 3 turnos consecutivos, ou seja, quando eu falo eleições, eu falo em turnos. Então, se você tem 3 turnos seguidos, então você está com a inscrição passiva de cancelamento. Uma outra situação é aquele eleitor que não tem 3 eleições consecutivas, mas tem 5. Ah, deixei de votar nas eleições de 2020, voltei na de 2022, e aí votei só em um turno. Lá atrás eu tinha esquecido uma eleição também. Então, na soma de turnos, quando você possuir 5 turnos sem votar, sem justificar e sem pagar a multa correspondente, então a sua inscrição também está passível ao cancelamento. Bom, por fim, eu queria só reforçar o apelo para que esses eleitores que estejam em situação, que a gente já comentou aqui, em situação de ausência às eleições, que procure o cartório eleitoral, o autoatendimento no TSE ou através de nossos canais de WhatsApp para regularizar o mais rapidamente possível sua inscrição eleitoral. Reforçando, não é para transferência, não é para revisão, não é para alistamento, esse prazo é apenas para quem está com a situação irregular junto à Justiça Eleitoral. Há informações importantes, né, que o Fernando Tavares traz, então você, eleitor, fique atento porque pode ter sanções caso não regularize a situação e o título seja cancelado. Procure então o cartório até o dia 19, no máximo, para regularizar a situação e não ter mais problemas com a Justiça Eleitoral. Voltamos aos estúdios.